Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, compartilhe e curta os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com o nosso curso de Matemática Básica, Função Exponencial. Hoje é a segunda parte da aula 149, uma aula em que nós estamos trabalhando com exercícios envolvendo aí a função exponencial. Bom turma, gostaria de começar a aula de hoje com uma observação aí, e um detalhe, uma sutileza sobre o assunto que eu comentei aí no vídeo da aula anterior. Na verdade eu escrevi numa determinada parte do vídeo e falei que na próxima aula nós iríamos abordar esse tópico aí com uma profundidade um pouquinho maior, tá ok? Bom, vamos deixar as coisas bem claras aqui, pessoal. Veja só, quando nós temos uma igualdade desta forma, a elevado a x1 igual a elevado a x2, nós podemos concluir que x1 é igual a x2, e da mesma forma, quando x1 é igual a x2, nós concluímos que a elevado a x1 é igual a elevado a x2. Isto é que, contanto que o a, que é a nossa base, seja positivo. Quando nós fazemos essa leitura, pessoal, nós estamos enxergando a função f de x igual a elevado a x como sendo uma função exponencial. Ou seja, nós estamos imaginando uma base fixa, porém positiva, né? Pode até ser positiva entre 0 e 1, ou maior do que 1, e o x variável. Por isso que nós temos a função exponencial. Então, devido ao fato dessa função ser injetora, é que nós temos esta passagem da esquerda para a direita, tá? Então, a elevado a x1 igual a elevado a x2, isso implica x1 igual a x2. É assim que nós temos resolvido as equações exponenciais. A título de curiosidade, pessoal, quando nós temos x1 igual a x2, isso implica que a elevado a x1 é igual a elevado a x2. Esta passagem da direita para a esquerda se deve ao fato simplesmente desta expressão aqui, né, desta relação ser uma função, né? Para que uma função esteja bem definida, pessoal, quando nós temos valores iguais no domínio, eles devem ter a mesma imagem, né? Não pode ter o mesmo valor no domínio, ou seja, um determinado valor que tenha duas imagens diferentes. Seria o caso de x1 igual a x2, por exemplo. Isso implicar, por exemplo, que a elevado a x1 diferente de a elevado a x2. Aí seria um caso que a função não estaria bem definida, tá ok? Então, da direita para a esquerda é simplesmente pela questão da função estar bem definida. E da esquerda para a direita é pelo fato da função não só estar bem definida, como também ela ser injetora, tá ok? Bom, então isso deixa claro esse ponto. É sempre importante nós entendermos o que é que está variando, onde é que está a nossa incógnita aqui, onde é que está a nossa variável, né? Bom, no caso da função exponencial, a variável está no expoente. Agora, vamos entender o que está acontecendo nessa situação aqui. Quando nós temos a nossa variável na base, né? Aí nós não temos uma função exponencial. Aí nós temos uma função que é da forma x elevado a um certo expoente, né? Aí esse expoente está sendo entendido como fixo. Nessa situação aqui, olha o que acontece. Eu coloquei que isso implica uma interrogação. Por quê? Porque vai depender de uma série de fatores. Por exemplo, vamos abordar alguns casos que nós trabalhamos aí até a aula anterior. Por exemplo, pessoal, na aula passada nós trabalhamos com este caso aqui. Nós tínhamos 1 sobre a ao cubo igual a 2 ao cubo. Ou seja, no lugar do x1 nós tínhamos 1 sobre a. E no lugar do x2 nós tínhamos 2. Ora, eu disse para vocês que isso implicava que 1 sobre a é igual a 2. Né? Então, nessa situação, nós podemos concluir que o x1 é igual a x2. Em particular, naquele exercício, pessoal, nós tínhamos dois detalhes aqui a observar, né? Primeiro que o nosso a, ele era informado que ele era positivo. Então, de fato, quando nós temos um valor positivo elevado a uma certa potência igual a um outro valor positivo elevado a uma potência, então esses valores são iguais, tá? Em particular aqui, não precisaria nem utilizar o fato de que o a é positivo, porque o expoente é ímpar. Quando o expoente é ímpar, esses valores são iguais, mesmo que eles sejam negativos, tá ok? Agora, quando o expoente é par, olha o que acontece. Olha só, pessoal, quando nós temos um expoente par, por exemplo, 2. Por exemplo, a ao quadrado igual a b ao quadrado. Ora, isso não implica necessariamente que o a é igual ao b. Isso implica que o a é igual ao b, ou então que o a é igual ao oposto de b. Ora, essa foi exatamente a justificativa que nós utilizamos ali para argumentar que quando nós temos uma equação irracional, né, que nós estudamos nas equações redutíveis do segundo grau, né, estudamos lá na nossa playlist faz tempo já, nós argumentamos que quando nós elevamos ao quadrado ambos os membros de uma equação, nós corremos o risco de introduzir raízes.
Ou seja, se nós tínhamos que A igual a B, quando nós elevamos ao quadrado, nós permitimos também que A seja igual a menos B, porque os quadrados são iguais. Isso quando é expoente par. Então, os casos de expoentes inteiros, basicamente o que acontece é o seguinte: quando nós temos um expoente par, nós temos essa situação. Então, quer dizer, se um número elevado a um expoente par é igual a um outro número elevado a um mesmo expoente par, então esses números ou eles são iguais ou eles são opostos aí, né? E se eles são elevados a um mesmo expoente ímpar, então certamente eles são iguais, né? Então isso quando os expoentes são inteiros, né? Agora, o que acontece, será, quando os expoentes são eventualmente fracionários ou irracionais, né? Aí é que surgem complicações, pessoal. Por isso é que nós, nesse tipo de situação, é melhor analisar a cada caso. Por exemplo, quando nós temos um número menos 1, por exemplo, um número negativo, elevado ao expoente meio, né, que é uma fração, esse número aqui ele não é real. Então esse número ele não pertence aos reais. Por isso é que nós tomamos esse cuidado aqui. Então este A aqui, podendo ele ser uma fração eventualmente, ou um irracional, podem surgir coisas desse tipo aqui, do número não ser nem mesmo real. Houve um outro exercício neste nosso curso também, que nós chegamos a esta igualdade, A ao cubo igual a 2 ao cubo. Também na aula passada, né? Então aqui também nós podemos concluir que A é igual a 2, né? Por fim, pessoal, vamos observar esta equação aqui. Esta equação, agora nós não temos uma função em que a variável está na base. Agora a variável está no expoente mesmo. Nessa situação aqui, o que vai acontecer? Se o A for igual a B, né, então nós vamos ter A elevado a x igual a elevado a x. Ora, isso é verdade para todo x, porque a função exponencial vai ser a mesma, né? Então, se nós tivermos o A igual a B, então nós vamos ter que esta equação tem como solução todos os elementos do conjunto universo aí, tá? Porém, o que vai acontecer se o A for diferente de B? Ora, nós já trabalhamos com essa situação num exercício. Precisamente, pessoal, nós, em determinado exercício, esta igualdade aqui, 10 elevado a x menos 1, igual a 11 elevado a x menos 1. Ou seja, bases diferentes elevado ao mesmo expoente e esse expoente dependente de x. Ora, nós comentamos aí que isso implica que o expoente deve ser zero, né? E nesse caso x igual a 1, né? Ora, quando nós temos duas funções exponenciais, pessoal, com bases diferentes, né? Isso dependendo de x, então nós temos que o expoente deve ser zero, ou seja, o único ponto de intersecção entre duas curvas aí, né, exponenciais é exatamente no zero, porque 10 elevado a zero é 1 e 11 elevado a zero também é 1, porque todo número elevado a zero é igual a 1, né? Então, A elevado a x igual a B elevado a x para A diferente de B só é possível quando x for igual a zero. Uma observação interessante também, pessoal, que nós tínhamos essa situação aqui, por exemplo, A ao cubo igual a 2 ao cubo, né? Nós podemos enxergar aí que o A é igual a 2, no caso aqui, ou então nós podemos simplesmente passar a raiz cúbica para o outro membro, né? Podemos simplesmente escrever que A é igual a raiz cúbica de 2 ao cubo, né? Observe que se nós tivermos A ao quadrado igual a 2 ao quadrado, então nós vamos ter que o A vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Coloquei o aqui só para dar 2 aqui, né? E aqui daria mais ou menos 2, né? Só para vocês perceberem. Então nós podemos enxergar dessa forma aqui, também lembrando aí da definição da radiciação, né? Da raiz enésima de um valor aí, né? Bom, turma, procurei colocar um resuminho aqui destas conclusões que nós acabamos de tirar aqui, né? Veja, se nós tivermos x1 elevado a A igual a x2 elevado a A. Agora eu coloquei implica e tirei a interrogação. Bom, o que nós podemos concluir? Se o A for inteiro ímpar, inclusive aí os inteiros negativos, tá ok? Porque quando um número tem um expoente negativo, basta nós enxergarmos o inverso desse número elevado ao expoente, aí vira positivo, né? Então, se esse expoente for ímpar, então os valores são iguais. x1 é igual a x2. Se o A for par, porém diferente de zero, então, como nós vimos, né, nós podemos concluir que x1 é igual a mais ou menos x2. Por outro lado, se o A for zero, como todo número elevado a zero é igual a 1, então o x1 e o x2 são quaisquer. Aqui, tá ok? São quaisquer, mas diferentes de zero, claro.
porque aí nós não podemos ter 0 elevado a zero. Por outro lado, nós temos esta última conclusão aqui. Se o x1 e o x2 se estiverem restritos aos positivos, aí pensando nos positivos como todos os reais positivos, né, todos os números positivos, de fato, aí o x1 é igual a x2. Então nós temos também essa conclusão. Porém, o único caso que acaba sendo mais espinhoso, digamos assim, mais difícil de lidar, é quando nós temos as bases negativas. Né? Quando nós temos as bases negativas, e a situação complica mais, porque aí nós corremos o risco de sair dos números reais aí, tá bom? Por isso é que geralmente nós limitamos apenas quando a base é positiva, para não surgirem situações aí mais difíceis de trabalhar no momento aí pra gente. Bom, e essa situação aqui é o seguinte, agora nós não estamos enxergando uma função exponencial, porque aqui a nossa incógnita está sendo vista aí na base, né? Agora aqui sim, nossa incógnita está no expoente. Bom, quando nós temos a elevado a x igual a b elevado a x, se as bases são iguais, né? A igual a b maior do que zero, claro, as bases são iguais e todas maiores do que zero, então o x é qualquer, porque aí nós temos a mesma função exponencial. E se as bases são diferentes, porém, ambas diferentes de zero, né? Diferentes, porém, ambas diferentes de zero. Então aí só nos resta admitir que o x é igual a zero, né? Porque é o único ponto de intersecção entre duas curvas exponenciais de bases diferentes, tá ok? Então, isso é um resumo que nós apresentamos aí. Acho sempre interessante nós colocarmos esse tipo de situação para deixar mais claro para vocês aí e formalizar, né? Porque a matemática, pessoal, em grande parte, ela eu diria, né, a arte de nós identificarmos padrões, né, de nós conseguirmos sistematizar certos padrões, né? Então isso que nós fizemos aqui. Bom, turma, um outro detalhe que eu gostaria de comentar, chamar a atenção aqui para vocês, é o seguinte. Relembrando aí que nós já estudamos na matemática financeira a fórmula dos juros compostos. Nós vimos que o montante, né, é calculado como o capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao período de tempo. Né? Agora, observe o seguinte, esse montante nós podemos entender como um montante de n. Né? Montante de n, ou seja, função montante de n. Ora, essa é uma função exponencial, pessoal. Tá? Então na verdade, nós já estudamos uma função exponencial importante. Quando que ela é função exponencial? É quando nós analisamos o montante em função do período de tempo. Porque nós podemos analisar também o montante em função da taxa? Podemos. Aí nós não temos uma função exponencial. Aí nós vamos manter fixo o período de tempo e o capital inicial e nós vamos analisar o montante em função da taxa. Podemos analisar o montante como função do capital inicial? Sim. Aí nós vamos manter fixo a taxa e o período de tempo. No entanto, quando nós analisamos o montante em função da periodicidade, do período de tempo, do n, então nós temos exatamente uma função exponencial, que o nosso expoente aqui é a nossa variável, ok? Então, veja, quando n é igual a zero, esse termo é igual a zero. Então, quer dizer, o montante no instante inicial é exatamente esse c aqui, né? E aí nós vamos calculando esse montante, vai multiplicando por 1 mais i, que é exatamente o aumento. Veja, pessoal, eu comentei, quando nós estudamos os juros compostos, eu comentei com vocês que esta fórmula, na verdade, ela não se aplica somente à matemática financeira. Nós, inclusive, na aula passada, nós trabalhamos alguns exercícios que têm a ver com essa fórmula aí. Em particular, o último exercício da aula passada, ele falava de uma população do Estado, ele falava sobre a população inicial, que seria equivalente ao capital inicial, ele falava da taxa de aumento da população, que seria equivalente aqui ao nosso I, e ele falava do período de tempo em que essa população ia aumentando, né? Então nós tínhamos exatamente essa situação aqui. Esse tipo de situação equivalente, também ela aparece quando nós falamos, por exemplo, de decaimento radioativo, né? Então nós temos a quantidade inicial de material radioativo, aquele elemento radioativo, então nós temos a taxa de decaimento, aquela taxa vai se repetindo, e aí nós vamos decaindo em populações, em diversas situações. Aparece essa ideia aqui de nós termos um valor inicial vezes 1 mais ou menos uma certa taxa, elevado a um certo expoente que vai ser a periodicidade, tá ok? E sendo que essa taxa e a periodicidade tem que estar na mesma unidade. Por exemplo, se a taxa for mensal, a periodicidade tem que ser mensal. Se a taxa for anual, periodicidade anual, tá?
Então tudo isso nós já estudamos. Mas nós vamos voltar especificamente a esse tema aqui depois que nós estudarmos os logaritmos, tá ok? Que vai ser um dos assuntos próximos aí que nós vamos estudar. Ainda não vai ser o assunto seguinte, mas não está tão longe o nosso estudo de logaritmo. Mas aí que nós vamos voltar, porque aí vai nos interessar quando esse expoente, eventualmente, ele não é necessariamente inteiro. Ou seja, ele é um expoente quebrado, né? Então o logaritmo é que vai trabalhar com esse tipo de situação, né? O logaritmo vai facilitar aí esse tipo de situação. Então eu vou preferir primeiro nós estudarmos também o logaritmo para nós voltarmos especificamente a esse tema aqui da matemática financeira, nós podemos nos aprofundar um pouquinho, tá ok? Aí nós vamos fazer um vídeo colocando na playlist de matemática financeira. Agora sim nós vamos para os exercícios, continuando aí os exercícios que nós trabalhamos na aula passada. O primeiro exercício da aula de hoje vai ser o seguinte: o anúncio de certo produto aparece diariamente num certo horário de televisão. Após T dias do início da apresentação desse anúncio, o número y de pessoas que ficam conhecendo o produto é dado por y igual a 3 menos 3 vezes 0,8 elevado a t, em que y representa o número de pessoas em milhões. Para que valores de t temos exatamente 1,08 milhão de pessoas conhecendo o produto? Bom, turma, estamos aqui com um probleminha esquematizado. Esse problema, pessoal, ele caiu na Fundação Getúlio Vargas, mas não é um problema difícil não, tá? Este y, ele se refere aí ao número de pessoas que tomam conhecimento de um produto T dias após esse produto ser anunciado na televisão. E ele fala uma coisa importante, que esse y já está em milhões, né? Então nós queremos que y seja igual a 1,08 milhão. Então basicamente, pessoal, nós temos que igualar esta função aqui, y, né, em função de t, a 1,08 e acharmos o t correspondente. Nós temos essa situação aqui, 3 menos 3 vezes 0,8 elevado a t, igual a 1,08. Bom, o que nós vamos fazer primeiro aqui? Vamos deixar esta parte aqui mesmo, né? Vamos ficar assim, ó, menos 3 vezes 0,8 elevado a t, igual a 1,08 menos 3. Observe o seguinte, 1,08 menos 3, isso aqui vai dar exatamente menos 1,92, né? O sinal negativo está no número maior aqui, tá? E este menos 3 já vou passar dividindo, então vamos ficar com a seguinte equação aqui, 0,8 elevado a t, igual a menos 1,92, que é o resultado desta continha, dividido por menos 3, tá? Passou dividindo ali. Menos com menos vai dar mais, né? Então nós temos 1,92 dividido por 3, e isso aqui dá exatamente 0,64. Observem o seguinte, 64 é 8 ao quadrado, tá? Então 0,64 na verdade exatamente 0,8 ao quadrado. Ok? Então nós vamos escrever isso aqui da seguinte forma, 0,8 elevado a t igual a 0,8 ao quadrado. E daqui nós temos o seguinte, que o nosso t é igual a 2. Porque aí nós temos bases iguais, portanto os expoentes devem ser iguais, né? Porque a função exponencial é injetora. Então 2 dias após esse anúncio ser veiculado, é que 1,08 milhão de pessoas tomam conhecimento aí desse produto. Um detalhe interessante aqui, pessoal, é o seguinte, muitos de vocês pode ser que tenham dificuldade de chegar a isso aí, né? Observe o seguinte, né? A gente pode trabalhar com isso aí da seguinte forma. Vamos escrever o 0,64 como 64 vezes 10 a menos 2. Ora, mas 64 é 8 ao quadrado. E 10 a menos 2 eu vou escrever aqui embaixo como 10 ao quadrado. Ora, aqui nós temos 8 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Isso é 8 décimos ao quadrado. E 8 décimos é exatamente 0,8 ao quadrado, tá? Então, quer dizer, uma forma só para vocês entenderem aí melhor essa passagem aqui. Observe o seguinte, né, pessoal? É uma modelagem, isso aqui é uma modelagem que foi feita, né? Turma, exercício 7 caiu na Unicamp. Suponha que o número de indivíduos de uma determinada população seja dado pela função f de t igual a a vezes 2 elevado a menos bt, em que a variável t é dada em anos e a e b são constantes. Item A. Encontre as constantes a e b de modo que a população inicial, t igual a 0, seja igual a 1.024 indivíduos,
e a população após 10 anos seja a metade da população inicial. Item B. Qual o tempo mínimo para que a população se reduza a 1/8 da população inicial? Item C. Esboce o gráfico da função f de t para t pertencente ao intervalo 0 a 40. Bom, turma, aqui eu esquematizei o problema. O item A ele diz o seguinte, ele diz que f de 0, ou seja, a nossa população inicial é igual a 1024, e ele falou que após 10 anos a nossa população se reduziu à metade da população inicial, ou seja, 512, né, que é a metade de 1024. Então com essas duas informações, pessoal, nós vamos encontrar aí o A e o B, tá ok? Como é que nós vamos fazer aí? Basta nós substituirmos, né? O f de 0, o que vai ser aqui? Vai ser A vezes 2 elevado a menos B vezes 0, ok? No lugar de t, eu substitui por 0, e isso aqui ele falou que é igual a 1024. Ora, menos b vezes 0 é 0, portanto nós temos 2 elevado a 0, que é 1, e daqui nós concluímos que o nosso A é, na verdade, 1024. Né? Olha só. Agora, nós vamos para esta outra equação aqui, que nos diz que f de 10 é igual a 512. Né? Nós vamos substituir aqui. F de 10 vai ser o quê? A vezes 2 elevado a menos b vezes 10, né? No lugar de t, substituir por 10. Isso é igual a 512. Ok? Ora, o nosso A nós já temos ali do item anterior aqui, né? Portanto, nós vamos ter o seguinte aqui. O A vai ser 1024 vezes 2 elevado a menos 10b, né? Vou reescrever aqui como menos 10b. E isso é igual a 512. E esse 1024 vai passar dividindo. Então vamos ficar com 2 elevado a menos 10b igual a 512 dividido por 1024. E isto aqui é, na verdade, meio, né? Eu vou escrever, pessoal, 2 elevado a menos 1. Ok? Meio, exatamente 2 elevado a menos 1. Portanto, nós temos 2 elevado a menos 10b igual a 2 elevado a menos 1. Daqui nós concluímos que menos 10b é igual a menos 1. O menos vai ser cancelado. Então nós temos b igual a 1 sobre 10. 1/10. Ok? Ele pediu as constantes. Então a constante A é 1024 e a constante B é 1/10. Né? Vamos apenas por questão de formalidade aqui, né? Olha, o nosso f de t é A vezes 2 elevado a menos bt. Portanto, o f de t é 1024 vezes 2 elevado a menos bt, ou seja, menos t sobre 10, tá? Então essa é a nossa função. Observe, pessoal, justamente aquela ideia que eu comentei dos juros compostos, né? Aquela relação com a matemática financeira. Aqui nós temos a população inicial vezes 1 mais a taxa, quer dizer, a taxa aqui é 100%, só que esse menos t, 10 aqui, ele acaba surgindo aí um expoente um pouquinho estranho, né? Quer dizer, a periodicidade aí em que incide a taxa, ela não é necessariamente aí por períodos inteiros aí, né? Então, quer dizer, existe esse 1/10 aqui, que acaba sendo um pouquinho diferente, né? Geralmente nos juros compostos nós trabalhamos sempre com os valores de n inteiros, né? Turma, eu apaguei as contas que nós fizemos aqui e copiei apenas o valor aqui do A e do B, né? Mas já na expressão. E no item B ele pede qual é o tempo para que a população se reduza a 1/8 da população inicial. Ora, então nós vamos ter que f de t vai ser o quê? A população inicial dividida por 8, né? É isso que ele quer neste item aí. Aproveitando essa mesma expressão aqui, nós temos que o f de t tem que ser exatamente 1024, né? Vezes 2 elevado a menos t sobre 10. Quando nós escrevemos dessa forma, vamos olhar apenas esta equação aqui, tá ok? Olhando para isso aqui, nós temos que o nosso f de t é exatamente 1024 sobre 8. E esse 1024 ele pode ser cancelado, que seria equivalente a nós dividirmos ambos os membros por 1024. Então, nesse lado, nós temos 1/8. Ora, 1/8 é 2 elevado a menos 3, porque 8 é 2 ao cubo, né?
mas como ele está no denominador, então vai ficar 2 elevado a menos 3. Então nós temos o seguinte, 2 elevado a menos 3 igual a 2 elevado a menos t sobre 10, ok? Ora, daqui, como as bases são iguais, os expoentes devem ser iguais. Então, menos t sobre 10 é igual a menos 3. E daqui vem que o t, esse menos vai cancelar, vai ficar 10 vezes 3, que eu já vou colocar direto, 30 anos, né? Que é a nossa unidade aí. Então, daqui a 30 anos, essa população vai ser 1/8 da população inicial. E por fim, pessoal, o item C, ele pede para nós construirmos o gráfico dessa função aí, né? Para o intervalo de 0 a 40. Ora, para o t igual a 0, nós já vimos que a população inicial era 1024. Agora, note o seguinte, pessoal. Essa função exponencial, ela pode ter duas caras diferentes, né? Como nós já vimos, né? Ou ela faz uma curva desse tipo, crescente, ou decrescente, né? Que seria uma curva desse tipo. No entanto, observe o seguinte, esta base aqui, ela é maior do que 1 ou ela está entre 0 e 1? Né? Aparentemente, a base é maior do que 1. Né? Portanto, nós teríamos uma função exponencial crescente. Aparentemente. Por quê? Porque, na verdade, nós temos aqui 2 elevado a menos t sobre 10. Quando nós analisamos dessa forma, nós temos uma situação desse tipo. 2 elevado a menos 1 elevado a t sobre 10. Quando nós analisamos, deixamos o t para fora, né? Então nós temos uma base que é 2 elevado a menos 1, que é meio. Que é uma base que está entre 0 e 1. Portanto, nós temos uma função decrescente. E de fato, pessoal, no próprio item B, nós calculamos que a população, após 30 anos, ela é 1/8 da inicial. Portanto, realmente, né, nós teríamos que ter uma função decrescente, tá ok? Mas a análise da base também nos fornece essa conclusão. Mas como ele pediu para o intervalo de t de 0 até 40, é conveniente que nós calculemos aí para t igual a 40, esta função aí, né? Então vamos calcular aqui o f de 40. 1024 vezes 2 elevado a menos 40 sobre 10, que é menos 4. Vezes 2 elevado a menos 4. Agora, 2 elevado a menos 4 é 1 sobre 2 a quarta, que seria 1 sobre 16, né? Então isso aqui, na verdade, vai ser 1024 sobre 16. Já vou colocar direto. 64. Como aqui eu tenho 8 intervalinhos aqui na minha lousa, a 8ª parte seria aqui, né? Mas 16 é a metade da 8ª parte. Então nós temos aqui, né? Utilizando escala, né? Esse valor aqui seria exatamente o 64. Seria lá no 40. Né? Lá no 40. Então vamos adotar cada 2 quadradinhos aqui, seriam 10 unidades. Tá? Então temos 10, 20, 30, 40. Então aqui estaria o 40. Né? E aí, esse seria o ponto que nos interessaria aí, né? Então a função passa por aquele ponto e por esse aqui. Tá? Agora com isso nós fazemos aí um gráfico. Um outro detalhe interessante é que nos 30 anos a função é exatamente 128, que é esse ponto aqui. Né? Então nós temos este outro ponto. Esse ponto é o que nós calculamos no item B. Né? Que quando nós temos 30 anos, nós temos exatamente uma população de 128 pessoas, que é 1024 dividido por 8. Então a nossa curva exponencial aí, ela passa por esses pontos. Se vocês quiserem, vocês podem calcular também no 20 e no 10, para obter um gráfico mais preciso, tá ok? Mas não há necessidade. Agora, com esses pontos aqui, nós já podemos construir o nosso gráfico, né? E aí nós temos uma função exponencial que tem esse formato aí, exatamente, tá ok? Então esta seria a resposta do item C. Então veja, uma questão simples, porém exige os diversos conceitos que nós trabalhamos aí. Né? Não é à toa que é uma questão que caiu na Unicamp, que é um vestibular que tradicionalmente aí tem um bom padrão, as questões bem elaboradas, né? Uma resolução que não é difícil, porém bastante ampla aí, digamos. Né? Bom, nosso 8º exercício é o seguinte.
Uma substância perde 60% de sua massa a cada mês. Considerando que neste momento a massa da substância seja de 1000 gramas, item A. Determine a massa M dessa substância em gramas em função do tempo t em meses. Item B. Para que valores de t da função do item A, a massa M será menor do que 64 gramas. Bom, turma, o item A ele pede o seguinte, ele pede uma expressão da massa em função do tempo, né? Então eu coloquei M, que é o que ele deu no enunciado, mas depois eu escrevi M de t, que é a massa em função do tempo, ok? Para nós deixarmos claro que é uma função do tempo aqui. Então, pessoal, está dentro daquele conceito ali que nós trabalhamos aí, que eu mostrei aquela relação para vocês aí dos juros compostos, né? Aquela relação que nós sempre trabalhamos. Então vai aparecer a massa inicial, um mais ou menos a taxa, elevado a um certo expoente. E sendo que o tempo t é dado em meses, né? Bom, o enunciado fala que essa substância, ela perde 60% da massa a cada mês, né? Então nós temos m de t como sendo a massa inicial, dada em gramas, né? Isso é importante também, que ele pediu que o m, né, ou m de t, seja dado em gramas, né? Se ele falasse que era em quilogramas, aqui nós usaríamos 1, né? Porque 1000 gramas é 1 quilograma. Então aqui seria massa inicial vezes 1 mais a taxa ou menos a taxa. Como existe aí uma perda, então nós vamos ter 1 menos 0,6. Né? 1 menos a taxa elevado ao t, que é o número de meses. Ok? Então observe que aqui vai ficar 0,4. Então essa é a nossa expressão. 1000 vezes 0,4 elevado a t. Pessoal, sempre que vocês chegarem à expressão final, procurem analisar se aquilo está fazendo sentido. Observe o seguinte, quando t é igual a 0, a nossa massa é 1000 gramas. Claro, né? Porque é a nossa massa inicial. Quando t é igual a 1, aí nós multiplicamos o 1000 por 0,4. Né? Aqui nós utilizamos que 0,6, na verdade, é o quê? 60%. Agora, da mesma forma, nós podemos enxergar o 0,4 como 40%. Ora, isso é claro, né? Porque quando nós temos após um mês, né? Quando é passado um mês, nós multiplicamos a nossa massa inicial por 0,4, porque se houve uma perda de 60%, o que restou foi 40%. Aliás, nós estudamos isso em descontos e acréscimos, né? Nossa playlist de matemática financeira. Após mais um mês, ou seja, no mês 2, nós fazemos 0,4 vezes 0,4 ao quadrado. Então, quer dizer, está fazendo totalmente sentido essa formulinha aqui, 1000 vezes 0,4 elevado a t. O turma, o item B, ele pede o seguinte, ele quer que o valor m seja menor do que 64. Então, esse é um exercício envolvendo aí a inequação exponencial, não é? Basta nós substituirmos essa nossa formulinha, que vai ser 1000 vezes 0,4 elevado a t, né? E esse valor aqui vai ser o quê? Menor do que 64. Este é o nosso m de t, né? Vamos passar o 1000 dividindo, vamos ficar com 0,4 elevado a t, menor do que 64 sobre 1000, que é exatamente 0,064. Tá? Nós temos 3 zeros aqui embaixo, então a vírgula vai andar 3 casas para a esquerda, né? Bom, turma, quanto ao 0,064, vamos fazer um rascunho aqui. Ora, 0,064 na verdade é 64 vezes 10 menos 3, ok? Ora, como 64 é exatamente 4 ao cubo, então isso aqui vai ser o quê? 4 ao cubo sobre 10 ao cubo. Agora, 4 ao cubo sobre 10 ao cubo é 4 sobre 10, tudo ao cubo, né? E 4 sobre 10 é 0,4. Então nós temos 0,4 ao cubo. Então fizemos o nosso rascunho ali. Portanto, 0,064 é exatamente 0,4 elevado ao cubo. Ok? Então nós temos 0,4 elevado a t menor do que 0,4 ao cubo. Lembrando agora das inequações exponenciais, quando as bases são iguais, porém ela está entre 0 e 1, nós temos que inverter o sinal da desigualdade. Portanto, esse t, em vez de ele ser menor do que 3, o t vai ser maior do que 3. Tá? Então, nossa conclusão aqui é t maior do que 3.
Quer dizer, a partir de um tempo maior do que 3 meses, a massa já será menor do que 64 gramas. Então, ela também define uma função exponencial decrescente aí, né? E de fato nós vimos aqui, né, que a base está entre 0 e 1, né? Então, quer dizer, a partir do mês 4, digamos, né, para nós pensarmos no mês inteiro, né, aí nós já teremos uma massa que é menor do que 64 gramas. Bom, turma, vamos finalizar nossa aula com o exercício 9 aqui. A partir de um determinado instante t, que denominou instante 0, t igual a 0, um biólogo começou a estudar o crescimento das populações de duas culturas bacteriológicas, A e B. Após o estudo, o cientista concluiu que, em cada instante t em minutos, os números f de t e g de t, de indivíduos de A e de B, respectivamente, eram dados por f de t igual a 300 vezes 2 elevado a t menos 1 mais 900 e g de t igual a 70 vezes 2 elevado a t mais 2 menos 140. Item A. Qual era o número de indivíduos de cada população no instante 0? Item B. Durante quanto tempo desse estudo o número de indivíduos da população A permaneceu maior ou igual ao número de indivíduos da população B? Bom, turma, o item A, ele pede aí o número de indivíduos de cada população no instante t igual a 0, né? Quanto que cada população começou aí. Bom, a população A, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o f de 0, né? Então aqui está a função correspondente à população da bactéria, né? Da população A. Então f de 0 vai ser o quê? 300 vezes 2 elevado a 0 menos 1, né? Substituindo no lugar de t o valor 0, mais 900. Ora, isso aqui vai dar o quê? 300 é 2 elevado a 0 menos 1 é 2 elevado a menos 1, que é meio. Então vamos escrever direto aqui vezes meio mais 900. Para nós economizarmos um pouquinho de espaço aqui, 300 dividido por 2 vai dar 150, mais 900, isso vai dar 1050. Então esse é o número de indivíduos inicial da população A. Da população B nós temos aí o G calculado em 0, né? Então vai ser o quê? 70 vezes 2 elevado a 0 mais 2 menos 140. Aqui nós temos 2 ao quadrado, que é 4. Então vamos ficar 70 vezes 4 menos 140. 70 vezes 4 já vou pôr direto. Isso vai dar 280. 280 menos 140 dá 140 também, tá? Então 140, esse é o número de indivíduos inicial da população B. Bom, o item B aí, ele pede o seguinte: durante quanto tempo o número de indivíduos da população A permaneceu aí maior ou igual ao número de indivíduos da população B? Então basta nós pensarmos nessa equação aqui, né? F de t maior ou igual a g de t, ou seja, o número de indivíduos de A maior ou igual ao número de indivíduos de B. Então vamos ter 300 vezes 2 elevado a t menos 1 mais 900 maior ou igual do que 70 vezes 2 elevado a t mais 2, menos 140. Bom, o que nós podemos fazer aqui, né? Vamos escrever da seguinte forma: 300 vezes 2 elevado a t sobre 2, né? Escrevi 2 elevado a t menos 1 como 2 elevado a t sobre 2, mais 900, isso maior ou igual a 70 vezes 2 elevado a t vezes 4, menos 140. 300 dividido por 2 vai dar 150 vezes 2 elevado a t, mais 900, maior ou igual. 4 vezes 70 é 280, vezes 2 elevado a t, menos 140. Agora o que nós vamos fazer aqui, né? Vamos levar esse 150 vezes 2 elevado a t para o outro lado e trazer para esse lado o menos 140, ok? Então nós vamos ficar o seguinte, com 280 vezes 2 elevado a t, estou levando para o outro lado, menos 150 vezes 2 elevado a t, tá?
Como eu levei para o outro lado, então vai ficar aqui o menor ou igual. Tá? Esse valor menos esse é menor ou igual a 900 mais 140. Então eu trouxe o menos 140 para cá, mas eu escrevi ao contrário aí, né? Mas mantive aqui tomando cuidado com a desigualdade. Então, agora nós temos 280 vezes 2 elevado a t menos 150 vezes 2 elevado a t. Isso vai dar 130 vezes 2 elevado a t menor ou igual a 1040. Esse 130 vai passar dividindo. Nós podemos cancelar o zero, né, que equivale a dividir por 10, em cima e embaixo. 104 dividido por 13 dá exatamente 8. Então nós temos 2 elevado a t é menor ou igual a 8, que é 2 ao cubo. Como a base é maior do que 1, então nós preservamos a desigualdade. Então, nós temos que o t ele deve ser menor ou igual a 3. Então a pergunta dele foi, durante quanto tempo desse estudo a população A, né, se manteve maior ou igual à população B? Ora, durante 3 minutos, tá ok? Porque até os 3 minutos a população A foi maior ou igual à população B. Então durante 3 minutos ela foi maior, tá ok? Então essa é a resposta desse problema. Bom, esse é um exercício um pouquinho mais trabalhoso, né, pessoal? Nós tivemos que resolver uma equação exponencial aí, que nós trabalhamos aí de uma maneira abstrata e hoje nós trabalhamos aí de uma maneira mais aplicada num problema aí. Então nós vimos que tem uma aplicação sim para isso, que é exatamente um estudo aí envolvendo populações de bactérias, né? Esses estudos, pessoal, esses modelos, eles existem realmente, né, na prática, né? Então, realmente são exercícios que realmente contextualizam várias situações aí, tá bom, pessoal? Então é isso. Com isso nós finalizamos a função exponencial. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. A aula ficou um pouco extensa, mas nós conseguimos trabalhar bastante exercício. Acredito que tenha podido aí esclarecer bastante dúvida de vocês, mas qualquer coisa coloque nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!